Se a pessoa foi autoral, é lembrado. Todo mundo que vende a mesma coisa não é lembrado. A vida de alguém. Vou te mostrar, nesse encontro número 2, você vai anotar aí 3 As. 3 As. Esse negócio aqui, ó, esses 3 As, quando multiplicados, produz um absurdo. Primeira coisa de um A é autoralidade. Tudo que você for fazer, que seja home sales, que seja TikTok Shop, que seja o GC, que seja... Só que se alguém resolve colocar outro nome no relógio, essa pessoa foi o quê? Autoral. Se a pessoa foi autoral, é lembrado. Todo mundo que vende a mesma coisa não é lembrado. Aí você vai pôr hashtag. Autoralidade é diferenciação. Você tem que pegar uma frigideira, você chama ela de frigideira, ninguém quer comprar. Você coloca uma coisinha autoral, esse negócio é antiaderente. Esse negócio é a parada que cria diferenciação. Uma vez, um cara me convenceu, entrou no meu cérebro, cozinhou meu cérebro, porque ele estava vendendo umas panelas de aço cirúrgico. Não, isso aqui chega em 92 graus e não queima alimento. Fiquei impressionado. Quais são as panelas que eu cozinho hoje? Que panela doida é essa? Que chega em 92 graus e não queima o alimento, não solta metal. Eu comecei a ver uma autoralidade em várias coisas. A autoralidade na limpeza, a autoralidade como é o aço cirúrgico. Ele não solta nada, não solta metal, não solta ferro, não solta nada na comida. Isso tem 7 anos. Tem 7 anos que eu cozinho com qual panela? Com essa. As panelas, quanto que custa? 30 mil reais. As panelinhas lá. As facas, o faqueiro custou 7 mil. Para cortar. Você nem quer cortar mais, né? Fala, dente foi feito para cortar. Nem vou fazer propaganda porque eu não ganho nada com isso. O que acontece? Essa coisa chamada autoralidade, quando você tem uma ênfase, quando você tem uma parada que é diferente, você atingiu o A poderoso. Qual que é o problema? Que nem todo mundo explode no digital. Falta do primeiro A. Falta do primeiro A. Essa falta do primeiro A é o seguinte, se você vender blusa, chamando blusa, não tem autoralidade. Você tem que colocar a autoralidade. Vou dar um exemplo. Não é verdade que o Brasil inteiro, ninguém, tipo, pensei, uma década atrás, alguém ficava falando de desbloqueio emocional? Alguém falava? Não falava porque tem alguém na sua frente que lançou essa moda, autoral. O que eu percebi? Eu não vou falar que a pessoa tem trauma. Eu olhei para a informática e comecei a trocar os termos do cotidiano do brasileiro para termos de informática. Por exemplo, quando eu falo, vou fazer o boot é da informática, é a inicialização do computador. É a minha mentalização, eu pus esse nome. Quando eu falo o reset cerebral, é o que... Você lembra que tinha esse botão de resetar o CPU? Tinha um de desligar e de resetar, que é desligar também, corta a energia e volta. Bloquear. A tela estava bloqueada, ia lá e desbloqueava. Eu comecei a usar esses termos e esses termos pegaram. Eu comecei a dar ênfase para um termo chamado vá cuidar da sua vida. Eu não criei isso. Só que como eu dei muita evidência para isso, dei ênfase para isso, o que tem de gente pedindo para usar isso em música, para eu autorizar. Mas eu queria usar aquela frase sua. Qual frase? Vá cuidar da sua vida. Não, qualquer lugar, qualquer pessoa fala, aí alguém fala, é do Marçal esse negócio. Qualquer coisa que você der ênfase e carregar essa ênfase, as pessoas vão achar que é seu. E não precisa. Você só precisa dar ênfase. Fala assim, ó, não preciso criar nada. Porque o Criador não deu essa possibilidade para ninguém. Você não cria nada, você só transforma o que foi criado. Então, aqui é o grande chave. Não precisa ficar com a cabeça doendo pensando em criar alguma coisa, porque nós não criamos. Eu sei que tem um pessoal mais doidinho na internet que fica falando assim, nós somos co-criadores. É mentira. Deus criou tudo, Salomão já tinha visto que nada é novo debaixo do sol. O que nós fazemos é transformar. A gente explode montanha para fazer brita, para virar casa, e depois a gente explode essa casa para construir outra coisa. Quando eu era pobre e morava nos lugares mais quebradinha, eu nunca tinha visto alguém derrubar uma casa. Tipo assim, eu nunca tinha visto alguém pegar uma casa pronta, derrubar ela para construir outra. Nunca tinha visto. Cheguei nesse Alphaville aqui e fiquei aterrorizado. Os caras compram a casa de 40 milhões e derrubam ela novinha, funcionando. Ah, eu quero outro terreno, então derruba essa casa. Assim, eu olhava aquelas cenas e eu falava, mentira que esses caras estão fazendo isso. Derrubar uma casa linda dessa. Só basta um doido querendo ser autoral. Sabe que a coisa que eu mais gosto entre os ricos é que rico, quando vai construir a casa, ele não quer saber dos outros. Ele faz as casas mais feias do mundo. Porque é autoral.
Ele faz aquela casa horrível que atende a cabeça dele. Na hora de vender, não vende de jeito nenhum. Tem que vender mais barato, porque ele foi exótico. O exótico é autoral. O cara faz aquela casa feia, horrível. Meu Deus do céu, toda vez que eu compro uma casa aqui nessa terra, eu olho e falo, como que alguém deixou? Como que a prefeitura liberou fazer essa feiura? É trem feio, mas é autoral. E aí o segredo do digital para explodir é essa palavra, autoral. E aí, foi autoral? Foi. Agora vamos para número 2, anota aí. Amplificação. O que é amplificação? Ó, se eu desligar esse microfone, você não me ouve aí na transmissão. Vocês todos aqui nesse auditório também não vão me ouvir, porque não vai chegar a voz para todos vocês. E se eu falar mais baixo ainda, não interessa. Agora, se eu falar baixo aqui e aumentar o volume no amplificador, minha voz ganha potência. Então, o que é a autoralidade? Diferenciação, ênfase, apropriar de um termo. Mas se você acha que a gente não pode inventar, deixa eu te falar, para de achar que você inventa alguma coisa. Tudo que você acha que você está inventando, tem 40 pessoas ao mesmo tempo tendo a mesma sensação que você na Terra. Tem ninguém com essa coisa de você é o ser iluminado que pensou isso sozinho. Todo mundo faz parte de um corpo, então você está acessando. Como eu já fui compositor, eu sou ainda compositor de música, eu descobri algo. As músicas não são processo criativo. O compositor é o primeiro que ouve, o melhor. É o primeiro que registra, porque às vezes nem foi ele que ouviu. Então, se você estiver num ambiente, sentir uma harmonia com o ambiente, você começa a cantar a música sem perceber. Depois vai descobrir que essas músicas nem da terra são. Depois nós falamos sobre isso. O que é a amplificação? É por isso que tem umas músicas do inferno aí. Você nem sabe de onde que sai, o trem explode. Você fala, mas qual que é a lógica de uma música imprestável dessa explodir? Esse negocinho aqui chamado amplificador é o que potencializa. Isso aqui vai gerar um negócio chamado descoberta, a autoralidade. Eu lembro que eu paguei 10 mil reais para ir num curso do cara, não aprendi nada, só aprendi essa palavra, e está pago. Eu lembro que eu achava caríssimo 10 mil na época, mas quando eu aprendi o que era autoralidade, eu mergulhei em ser autoral. O horário das 4h59, o relógio é de todo mundo, mas 4h59 é meu. Ninguém é dono desse horário, sim ou não? Não, 4h59 é do Marçal. Eu lembro uma onda de gente na internet. Vocês não vão ficar ricos acordando mais cedo, vai ser pobre com olheira, todo mundo atacando. E tá certo, porque se acordar cedo e ficasse rico, o padeiro era o mais rico entre nós. Acorda 3 horas para assar o pão de todo mundo. O negócio não está em acordar mais cedo, está em dormir mais cedo. Está em usar um argumento, uma mudança de comportamento para mudar outros hábitos. Porque acordar 2 horas mais cedo do mundo inteiro, você sabe a energia que você ganha só de não ter ninguém reclamando, nem buzinando, nem falando nada com nada. Só o ser compenetrado. Isso faz uma diferença absurda. Então, você tem autoralidade, você tem amplificador. Amplificador, anota aí, aumenta a potência. Aumenta a potência. Agora, se eu não tiver o próximo A, pode ser potente, mas não sai da esquina. Pode ter uma potência poderosa, mas não chega em lugar nenhum. Anota aí o terceiro A. É alcance. Qual o problema da internet e do mundo? As pessoas podem ficar 20 anos a 10 metros de distância de você e nunca ouvir seu nome. Por quê? Porque o que você faz não está na lista de interesse da pessoa. Vocês já perceberam que quando vocês vão instalar o Spotify, quando vocês vão instalar qualquer aplicativo, eles ficam perguntando quais são os seus interesses? Você quer o quê? É viagem? É negócio? É não sei o quê? Inglês, para que você quer? Quer para isso? Mas por que você está entrando nessa rede social? Por causa disso. Por quê? Porque só para pegar seus interesses. Por quê? Para fechar os caminhos, para não deixar você ver o que não é do seu interesse. O que significa isso? Significa uma coisa muito simples. Que alcance, anota a hashtag, tem a ver com interesse. Se não é do interesse da pessoa, o próprio algoritmo desvia isso. Tem alguma coisa chiando na caixa aqui, tem como arrumar aí? Alguma coisa está aberta aí. Estava normal aí, fechou. Estava aberto. Olha a marca aí que esse trem não está funcionando. Se esse tal de autoralidade gera diferenciação, é uma das coisas mais poderosas de geração de valor. A amplificação é potência. E o alcance é interesse, aqui está o bingo. Se você colocar certos nomes, você alcança mais gente. Se você estiver no horário onde tem mais gente, voltou o barulho aí, chefe. Alguém avisa o sonoplastia, voltou. Corta esse trem aí para mim. Aí, cortou. Se você perceber o que é essa coisinha chamada alcance, você vai entender de públicos. Porque se você fica mexendo só com política do seu Instagram, é só isso que vai cair.
Sim ou não? Você fica caçando um vídeo motivacional, só vai cair isso. E aí, por que a rede social é desse jeito? Porque senão, iríamos ter pessoas que teriam 500 milhões de seguidores. Por quê? Porque a pessoa só de ser falada e comentada, ela ia sair conectando com todo mundo. E a rede social quer proteger isso para você gastar o dinheiro com o tráfego pago. Só que eu descobri algo, e se você quiser aprender, você vai explodir. Fala assim, ó, eu vou explodir no digital. Então, o que você tem que fazer? Esse Azinho aqui, primeiro é de autoralidade, o outro é de amplificação, o outro é de alcance. O alcance tem que romper barreiras do interesse. Se não passar pelo interesse da pessoa, você não vai ser visto por quase ninguém. Você tem que entender que você tem que contar um negócio que chama história, para essa história invadir os interesses. Aqui tem uma parede, a sociedade tem 26 bolhas. E você não está entendendo. Tem gente que fica pertinho de você, nunca ouviu falar do seu nome. Tem gente que mora na mesma rua e nunca viu. Por causa de interesse. Nunca viu, nem vai ver. Se não tem alguma coisa que interliga, 26 áreas na sociedade. Aí qual que você está? Você está nessa e nessa. Você pode chegar em qualquer lugar do mundo que você não acha nenhum ponto de interesse com ninguém. Por quê? Porque você nem domina essas áreas, você só está. E aí que está o detalhe, esse Azinho aqui de alcance tem que furar as bolhas. Fala com a boca assim, ó, eu vou furar todas as bolhas. Engraçado é que se mostrar lifestyle, anota aí, se mostrar lifestyle, começa a furar a bolha. Lifestyle, estilo de vida. Eu mesmo não curto ficar mostrando minha vida, já tem muitos anos. O problema é que começou a fazer. Vai o fulano, vendedor de carro lá em casa, para confirmar o negócio aqui que vai dar ruim. Eu pedi para fazer uma inscrição do Ironman num país, fizeram em outro. Mas vai ter alguma coisa legal lá. Vamos, Luiz. Vai nada, né? É quanto? Vai no mesmo dia que eu, hein? Tá longe. Não, eu vou agora pro Vietnã. Vou fazer a prova do Vietnã, você podia ir só para sofrer. Sofre mais ficar assistindo do que fazer a prova, sabia? Você ficar lá sentado, olhando uma pessoa fazer a prova, você fica angustiado. Você na prova, não fica tanto. Alguém falou, mentira. Vocês não acreditaram, né? É mais angustiante assistir uma pessoa fazer a prova. Porque você fica o dia inteiro vendo ela sofrer. Você lá dentro, você está divertindo, pelo menos. Se treinou, né? Senão você vai se lascar. Esse Azinho aqui, ó, é só inventar moda autoral. Tá entendendo ou não? Autoral. Esse A é absurdo. É o que diferencia você do coletivo. Amplificador é o que eleva a potência. Então, se tiver uma potência muito boa, visto numa altitude maior. Então, você vai anotar isso aqui, olha aqui. Isso aqui, para mim, é a estrela. Esse aqui, para mim, é a verticalização. Potência é para cima. Alcance é na horizontal. É exatamente isso aqui, ó. Brilhar lá em cima e mais longe. Se der conta de pegar esses azinhos aqui, vir aqui nas bolinhas e começar a validar elas, aí todo mundo começa a conhecer. Aí você explodiu. Você vai na aldeia indígena, os caras estão fazendo M, você vai em qualquer lugar, o povo fica, eu sei quem é você. Por quê? Porque eu, de propósito, peguei essas 26 bolhas e falei, vou atacar todas. E propositadamente, nos últimos anos, eu venho fazendo isso. Não sabia que isso era possível, fui lá e fiz. Ninguém me alertou. Não vi ninguém de referência fazendo isso. Então, no país, eu não tenho outra pessoa que fez isso, a não ser com política. Alguém de política fez, porque o brasileiro, quando chega 45 dias da política, ele não dá uma surtada. O mundo vai acabar, meu Deus, nós vamos virar Venezuela. Não é assim que funciona. E aí, nesse dia, abre as comportas e todo mundo interessa por um assunto. Passou 45 dias, fecha. Para de encher o saco, Venezuela nada, não sei o quê. Aí entra o discreto e continua acreditando em gente do mal. O que acontece? As pessoas querem uma vida que vale a pena, elas querem dinheiro, elas querem um corpo bonito, elas querem aparecer, elas têm uma sequência de coisas. Elas querem uma família. Todo mundo vem de uma família, sim ou não? Mas quase todo mundo tem uma família destruída. Você tem 3 famílias, a dos seus pais, a sua com o seu cônjuge e os seus filhos. É o que vocês estão treinando. A maioria, 80% das 3 famílias não valem absolutamente nada, tudo destruído. Significa que a maioria interessa em ver uma família que funciona. Então, só de sua família funcionar, não precisa ser boa. Só dela funcionar, fica todo mundo assim, ó, uau. Agora, se vocês é bonitinho, o negócio é brabo, aí fica todo mundo, nossa, parece Hollywood isso aí. Por quê? Porque é raro. Ou vem de uma família destruída, ou está numa família destruída, ou está destruindo outras.
Então, a pessoa de acompanhar isso, aí você fura mais uma bolha, que são os interesses. Fala assim, as bolhas são segmentos, são interesses de cada grupo. Então, tem uma bolha ali que é religiosa, tem uma bolha ali que é econômica. Então, quando você começa a perceber, a sociedade ela é dividida por interesses. Interessante, você vai ficar 10 metros de uma pessoa. Você pode estar no mesmo prédio com a pessoa, ela nunca ouviu falar de você, você está do outro lado da parede, na sala do lado. Faz um ajuste no digital, o cara que está lá na Coreia te conhece. Eu fui para a Coreia do Sul, o Carol me fez vestir que esse trem de dorama. Vesti. Alguém acha a foto aí? Achou a foto, deu lá no Coreia do Sul. Meti o chapéu, fui pro castelo. Aí tô lá, com aquele chapéu. Falei, aqui o top é que ninguém vai me reconhecer. Tô andando, cara, velho, eu sou seu fã, eu não me peço uma foto. Não tem lugar, não tem Arábia Saudita, não tem lugar no planeta que não tem alguém. Aí você fala, brasileiro tem em todo lugar. Coitado. Americanos me reconhecem nos Estados Unidos, sem ter ligação com o brasileiro. Eu tenho livros em inglês. Eu tô no Ironman no México, um americano saiu doido atrás de mim. Não me achava, né? Porque ele pedala menos que eu. Eu pedalei em 5 horas e 15, eu nem sei que hora que ele chegou, mas ele foi parando todo mundo que estava escrito Marçal na roupa. Era meu time, 22 pessoas. E eu era o primeiro do batalhão. Ele passou por todo mundo que estava atrás, mas não chegou em mim. E ele parou, o Adonis falou, cara, eu tenho que encontrar o Marçal, cadê ele? E todo mundo fala, pode pedalar mais pesado, porque ele está bem na frente. E ele ia, até que chegou no Adonis, e o Adonis falou, o que você quer que mande de recado? Ele falou, fala que ele mudou minha vida. Aí ele falou, como? Eu li o livro Anti-Medo, que é o Anti-Fear, em inglês, né? E eu era um cara medroso e agora não sou mais, e ele mudou minha vida e tal. Tem nada a ver com nós. Só que a mensagem chegou lá. Tá entendendo ou não? Isso é assustador. Por que é assustador? Porque a gente que é americano acha que a gente não dá conta de influenciar o americano. A gente que é brasileiro, né? A gente que é brasileiro, a gente acha que a gente não dá conta de influenciar o americano nunca. Rapaz, todo mundo tá caçando referência. E por mais que seja uma cucaracha, como eles gostam de chamar a gente, os limpadores de banheiro, quando eles veem alguém que tem resultado, não interessa de onde é, as pessoas querem o resultado.